Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre iluminismo. Mas antes de começar o vídeo, dê uma curtida e se inscreva no canal. O iluminismo foi um movimento intelectual que se tornou popular no século XVIII, conhecido como século das luzes. Surgido na França, a principal característica desta corrente de pensamento foi defender o uso da razão sobre o da fé para entender e solucionar os problemas da sociedade. Os iluministas acreditavam que poderiam reestruturar a sociedade do antigo regime. Defendiam o poder da razão em detrimento ao da fé e da religião e buscaram estender a crítica racional em todos os campos do saber humano. Através da união de escolas de pensamento filosóficas, sociais e políticas, enfatizavam a defesa do conhecimento racional para desconstruir preconceitos e ideologias religiosas. Por sua vez, essas seriam superadas pelas ideias de progresso e perfectibilidade humana. Em suas obras, os pensadores iluministas argumentavam contra as determinações mercantilistas e religiosas. Também foram avessos ao absolutismo e aos privilégios dados à nobreza e ao clero. Estas ideias eram consideradas polêmicas, pois isso abalava os alicerces da estrutura política e social do antigo regime. Desta maneira, filósofos como Diderot e D'Alembert buscaram reunir todo o conhecimento produzido à luz da razão num compêndio dividido em 35 volumes, a Enciclopédia, 1751 a 1780. A publicação da enciclopédia contou com a participação de vários expoentes iluministas como Montesquieu e Jean-Jacques Rousseau. Suas ideias se difundiram principalmente entre a burguesia, que detinha a maior parte do poder econômico. Entretanto, não possuíam nada equivalente em poder político e ficavam sempre à margem das decisões. O iluminismo rejeitava a herança medieval e, por isso, passaram a chamar este período de Idade das Trevas. Foram esses pensadores que inventaram a ideia que nada de bom havia acontecido nesta época. Vejamos, a seguir, as principais ideias iluministas sobre economia, política e religião. Em oposição ao mercantilismo, praticado durante o antigo regime, os iluministas afirmavam que o Estado deveria praticar o liberalismo. Ao invés de intervir na economia, o Estado deveria deixar que o mercado a regulasse. Essas ideias foram expostas, principalmente, por Adam Smith. Alguns, como Quesnay, defendiam que a agricultura era a fonte de riqueza da nação, em detrimento do comércio, como defendido pelos mercantilistas. Quanto à propriedade privada, não havia consenso entre os iluministas. O John Locke enfatizava que a propriedade era um direito natural do homem, enquanto Rousseau apontava que esta era a razão dos males da humanidade. Contrários ao absolutismo, os iluministas afirmavam que o poder do rei deveria ser limitado por um conselho ou uma constituição. O escritor Montesquieu, por exemplo, defendia um modelo de Estado onde o governo estaria dividido em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Assim, haveria equilíbrio e menos poder concentrado numa só pessoa. Esta ideia de governo foi adota por quase todos os países do mundo ocidental. Igualmente, os súditos deveriam ter mais direitos e serem tratados de forma igualitária. Com isso queria-se afirmar que todos deveriam pagar impostos e minorias, como os judeus, tinham que ser reconhecidos como cidadãos plenos. É preciso lembrar que no antigo regime, as minorias religiosas como judeus e muçulmanos, foram obrigados a se converter ou a deixar os países onde estavam para escapar das perseguições. Embora houvesse algumas vozes a favor das mulheres e até pensadoras iluministas, como Emily du Châtelet ou Mary Wollstonecraft, nenhum homem defendeu realmente a concessão de direitos para elas. O iluminismo chegou ao Brasil através das publicações que eram contrabandeadas para a colônia. Igualmente, vários estudantes que iam à Universidade de Coimbra também tiveram contato com as ideias iluministas e passaram a difundi-las. Essas ideias passavam a questionar o próprio sistema colonial e fomentar o desejo de mudanças.
Assim, o movimento das luzes influenciou a Inconfidência Mineira, 1789, a Conjuração Baiana, 1798, e a Revolução Pernambucana, 1817. Os ideais iluministas tiveram sérias implicações sociopolíticas. Como exemplo, o fim do colonialismo e do absolutismo e implantação do liberalismo econômico, bem como a liberdade religiosa, o que culminou em movimentos como a Revolução Francesa, 1789. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se gostou do vídeo, não se esqueça de